Olá, começa aqui nesta emissora parceira da Universidade da Amazônia e do Conhecimento, mais uma edição do Espaço Universitário que destaca as dicas para cuidar bem da sua saúde na entrevista do programa De Coração, produzido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A nossa UTI, quase todas as UTIs contemporâneas dos hospitais que têm uma adequação nesse sentido de ação, hoje preocupam-se com esse aspecto da humanização. No Arquivo TV UNAMA, uma reportagem sobre as delícias das nossas frutas regionais. Não importa o sabor. Em Belém, o que não faltam são opções de frutas. E a aula magna do mestrado em administração da UNAMA, proferida pelo secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do Pará, Maurílio Monteiro. O jornal Comunicado destacou: projeto leva a arte paraense ao público. O título se refere ao projeto Rios de Terras e Águas, Navegar é Preciso, idealizado por pesquisadoras da UNAMA e que vai difundir a arte contemporânea de artistas do estado. Em instantes, no Espaço Universitário. A gente começa esta edição com mais uma entrevista do programa De Coração, parceria da UNAMA com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Acompanhe para cuidar melhor da sua saúde. Voltamos com o nosso De Coração, programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O nosso endereço eletrônico, o decoração@cardiol.br, está à sua inteira disposição para comentários, sugestões, questionamentos. Nós estamos absolutamente à sua disposição. Lembre-se que o De Coração é sem a cedilha no C e sem o tio no A. Aproveite para ver o portal da Sociedade Brasileira de Cardiologia na internet, o www.cardiol.br. Nós estamos hoje aqui discutindo humanização das unidades de terapia intensiva com o professor Dr. Luiz Antônio Campos, ele que é professor assistente de cardiologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e coordenador geral da unidade de terapia intensiva cirúrgica do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, e também o atual diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você disse num histórico brilhante sobre como nós evoluímos para esta UTI. Houve um tempo em que as visitas à UTI eram totalmente proibidas, as pessoas tinham que entrar paramentadas porque poderiam levar infecções e tudo mais. Não podia usar celular, nem se pensa, música não existe. Hoje parece que alguns hospitais fazem tudo diferente. Por que esta evolução e o que isso significa, Luiz? Em 1981, eu iniciei os meus trabalhos em ambiente de terapia intensiva, inicialmente como estudante, e depois da graduação e da pós-graduação, jamais deixei de trabalhar em ambientes de terapia intensiva e tenho coordenado unidades de terapia intensiva exatamente há 21 anos. Eu me lembro ainda claramente que, como médico estagiário e depois plantonista, nós precisávamos nos paramentar com capotes ou aventais, gorro, eventualmente máscara e sapatilhas, para que algum nível de prevenção da dita infecção ao paciente ou da dita infecção cruzada pudesse ser evitado. Com o passar dos anos, isso tudo foi sendo diminuído em termos de rigores de paramentos e hoje em dia o aspecto mais importante
é a adequada higienização das mãos. Lavar as mãos antes de examinar as pessoas. Ou seja, com água corrente, com um sabão que não precisa ser um sabão esfoliante. Ao contrário, como as lavagens de mãos são sucessivas, há que existir soluções oleosas para proteger a própria pele do indivíduo. Para hidratar, né? Exatamente. As médicas, as enfermeiras não podem ficar com aquelas mãos ríspidas, lógico. A aliança ou qualquer tipo de anel deverá ser removido das mãos para que não haja detritos ou bactérias ali aderidas. Então, foi esse conhecimento científico que gerou essa mudança. Isso. O único momento em que isto é modificado é naquele em que o paciente já é portador de uma infecção de alta virulência, ou seja, de alto impacto em termos de agressividade, e que os profissionais de saúde precisam proteger-se dessa infecção para que não só não adquiram a mesma, como não passem aos outros pacientes. Nesse momento, nós chamamos a isso de proteção de contato. Aí sim é necessário o emprego de luvas e de máscara. Para que não receba a pessoa que está ali. Exatamente. A infecção do paciente. Exatamente. Okay. E esses outros aspectos relacionados ao ambiente físico Muito importante. A nossa UTI, quase todas as UTIs contemporâneas dos hospitais que têm uma adequação nesse sentido de ação, hoje preocupam-se com esse aspecto da humanização, não só trazendo a família como um elo, um elemento fundamental ao tratamento do paciente, à sua recuperação, como também humanizando a atenção ao paciente. De que maneira? Produzindo ambientes que sejam iluminados com luz natural no período diurno, em que o paciente consiga saber a evolução das horas e dos dias e das semanas que eventualmente ele fica ali internado, ou seja, a presença de relógio, um relógio é desejado, de calendários é fundamental. Aquilo que se chama hoje de cromoterapia, que é uma ambientação com cores que produzam uma sensação agradável, que produzam uma sensação otimista. Então, alguns tons pastéis, como verde, lilás, um verde clarinho, um verde água, um azul esmaecido, isso se faz fundamental. E uma ambientação sonora, que não deverá ser diuturna, mas em que em determinados períodos do dia... E nem precisa ser rock da pesada não também. Não pode, ainda mais heavy metal, né? E que em alguns momentos a pessoa possa ter ali uma sonorização que dê uma sensação de paz e uma sensação de recuperação, uma sensação positiva. Isso, obviamente, torna-se desnecessário quando o paciente está sedado, quando o paciente está com inúmeros órgãos em suporte, entubado, colocado em prótese ventilatória, mas felizmente este é um momento em que o paciente passa e após a saída da prótese ventilatória, da recuperação do seu nível de consciência, a interação se faz fundamental. Então, afetividade, transmissão do paciente de carinho, afeto, atenção se fazem fundamentais. E dois aspectos que frequentemente eram esquecidos e que hoje não são mais esquecidos. Se o paciente tem um déficit auditivo, o seu aparelho auditivo tem que retornar. Se há um déficit visual, coloque no paciente os óculos. Se há prótese dentária, que se coloque a prótese dentária, para que o paciente possa se sentir integralmente, digamos assim, vivo. E não num ambiente hostil, num ambiente em que somente máquinas, ruídos, profissionais sisudos, de poucas informações, de pouca afetividade estejam presentes. É isso que se chama a verdadeira humanização das terapias intensivas. Um problema que as famílias têm, por vezes, em alguns hospitais ainda, é o problema da visita, né? Eu queria que você colocasse, porque, de alguma forma, há de se ter algum controle, de alguma maneira, mas, por outro lado, não se pode restringir. Você mesmo está dizendo que a família tem que se integrar a esse tratamento. Quais seriam as regras ou as diretrizes para esses momentos?